Capítulo 5. Segundo Reis. Subtítulo: Naamã é curado da lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante de seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir à mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo a seu senhor. Assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse: por acaso sou Deus, que deve matar ou dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como buscam um pretexto para me atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as roupas? Envia-o a mim, e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com os seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém, Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar e invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus. Colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém, seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não o terias feito? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele tornou-se como a pele de um menino, e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. Porém Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem cultuo, não o receberei. Naamã insistiu com ele para que o recebesse, mas ele se recusou a recebê-lo. Então Naamã disse: deixe ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Que o Senhor perdoe isto ao teu servo, quando meu senhor for ao templo de Rimom, para lhe adorar e se apoiar na minha mão, e eu também tiver de me curvar no templo de Rimom, quando assim me curvar no templo de Rimom, que o Senhor perdoe isso ao teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Subtítulo: a punição de Geazi. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: o meu senhor poupou esse sírio Naamã, deixando de receber dele alguma coisa do que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma coisa. Geazi saiu para alcançar Naamã. Quando este viu que alguém corria atrás de si, saltou do carro para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Ele respondeu: tudo está bem. Meu senhor me enviou a dizer-te: agora mesmo chegaram 2 jovens seguidores dos profetas da região montanhosa de Efraim. Peço-te que lhes des 1 talento de prata e 2 peças de roupa. Naamã disse: fica à vontade para levar 2 talentos. E, insistindo com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 peças de roupa e os entregou
a 2 dos seus servos, os quais os carregaram à frente de Geazi. Quando ele chegou ao monte, pegou-os das mãos deles e os guardou em casa, e mandou embora aqueles homens, e eles se foram. Mas ele entrou e chegou diante de seu senhor. Então Eliseu lhe perguntou: Geazi, de onde vens? Ele respondeu: Teu servo não foi a lugar algum. Porém, Eliseu lhe disse: Por acaso não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era este o momento para receberes prata e roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã atingirá a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu leproso da presença dele, branco como a neve. Capítulo 6. Segundo Reis. Subtítulo: O milagre do machado que flutuou. Os seguidores dos profetas disseram a Eliseu: O lugar onde moramos contigo é pequeno demais para todos nós. Vamos até o Jordão. Cada um de nós trará de lá uma viga, e construiremos um lugar para morarmos. Ele respondeu: Ide. E um deles lhe disse: Queres ir com teus servos? Ele respondeu: Eu irei. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, foram cortar madeira. Mas quando um deles derrubou um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o jogou ali, fazendo flutuar o ferro, e disse: Pega-o. Ele esticou a mão e o pegou. Subtítulo: Eliseu revela os conselhos do rei da Síria. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e foi se aconselhar com seus oficiais e disse: Em tal lugar montarei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Então o rei de Israel enviou as tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e alertado, e assim se protegeu. Isso não aconteceu uma só vez, nem duas. O rei da Síria ficou perturbado com isso e chamou seus servos e lhes disse: Não me contareis quem dos nossos está a favor do rei de Israel? Um dos seus servos respondeu: Ó rei, meu senhor, não é isso. O profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as coisas que dizes no teu quarto. O rei disse: Ide e vê de onde ele está. Vou mandar trazê-lo. Então lhe contaram: Ele está em Dotã. Ele enviou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque há mais conosco do que com eles. Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que o faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor, dizendo: Fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me para que eu vos conduza ao homem que buscais. Ele os conduziu a Samaria. Quando chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Senhor, abre os seus olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos, e viram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Ele respondeu: Não os mates. Matarias o que capturas com a espada e com o arco? Serve-lhes pão e água, para que comam e bebam e retornem ao seu senhor. Ele lhes preparou um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então ele os despediu e voltaram ao seu senhor. E as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Subtítulo: Samaria é cercada. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria.
Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata, e um copo de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Quando o rei de Israel ia passando pelo muro, uma mulher lhe gritou: Socorro, ó rei, meu senhor! Mas ele lhe disse: Se o senhor não te socorrer, quem sou eu para te socorrer com cereal ou vinho? Porém, o rei lhe perguntou: Que tens? Ela disse: Esta mulher me disse: Dá o teu filho para que o comamos hoje. Amanhã comeremos o meu filho. Cozinhamos o meu filho e o comemos no dia seguinte. E eu lhe disse: Dá o teu filho para que o comamos. Mas ele escondeu o seu filho. Quando o rei ouviu o que aquela mulher disse, rasgou as vestes enquanto passava pelo muro. E o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele. Então ele disse: Que Deus me castigue severamente se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa, e os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem na sua frente. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, este disse aos anciãos: Vedes como esse homicida mandou tirar-me a cabeça? Ficai atentos. Quando o mensageiro chegar, fechai a porta e empurrai-o, deixando-o fora. Por acaso, ele não será logo seguido pelo som dos passos do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, o mensageiro chegou e disse: Isto é um castigo do Senhor. Que razão teria ainda para separar no Senhor? Capítulo 7, segundo Reis. Subtítulo: Eliseu prediz fartura. Então Eliseu disse: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por estas horas, na entrada de Samaria, uma medida de farinha será vendida por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo. Mas o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso poderia acontecer? Eliseu respondeu: Tu mesmo verás com teus olhos, mas de nada comerás. Subtítulo: 4 leprosos anunciam a fuga dos sírios. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Para que ficarmos sentados aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e lá morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos agora até o acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Ao cair da noite, eles foram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram na entrada do acampamento, não encontraram ninguém, porque o Senhor havia feito ouvir no acampamento dos sírios um som de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: O rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para nos atacarem. Por isso eles se levantaram e fugiram ao cair da noite. Deixaram as tendas, os cavalos e os jumentos, isto é, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, entraram numa tenda, comeram e beberam. Pegaram dali prata, ouro e roupas, e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda, e dali também pegaram mais coisas e as esconderam. Então disseram uns aos outros: Não estamos fazendo o que é certo. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos agora e o anunciemos no palácio do rei. Foram e gritaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram: Fomos ao acampamento dos sírios, e não havia ninguém lá, nem voz de homem, mas só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam.
Assim chamaram os porteiros, e estes o anunciaram no palácio do rei. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: Eu vos direi o que é que os sírios fizeram. Eles sabem muito bem que estamos famintos. Por isso saíram do acampamento para se esconderem no campo, imaginando: quando saírem da cidade, nós os capturaremos, vivos, e conquistaremos a cidade. Então um dos seus servos respondeu: Vamos enviar 5 cavalos dos que sobraram aqui dentro para ver o que acontecerá, pois toda a multidão dos israelitas que restaram aqui terá o mesmo destino que os que já morreram. Eles pegaram 2 carros com cavalos e o rei os enviou com mensageiros atrás do exército dos sírios, dizendo-lhes: Ide e vede. Eles foram atrás deles até o Jordão. No caminho encontraram roupas e objetos que os sírios, na pressa, haviam deixado para trás. Os mensageiros voltaram para contar isso ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos sírios. Assim, uma medida de farinha foi vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. O rei havia posto o capitão em cujo braço se apoiava à porta da cidade, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como tinha dito o homem de Deus, quando o rei foi ao encontro dele. Porque quando o homem de Deus disse ao rei: Amanhã, a estas horas, 2 medidas de cevada serão vendidas por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo na entrada de Samaria, aquele capitão respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso poderia acontecer? E a resposta foi: Tu o verás com os teus olhos, mas de nada comerás. E assim aconteceu, pois o povo o atropelou à porta da cidade, e ele morreu.